Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, hoje com os deputados federais Carlos Jordi, do PL, e Zeca Dirceu, do PT. Primeiro tema de hoje, começamos com a apuração. A Justiça determinou que o governo federal suspenda anúncios pagos em redes sociais em defesa do fim da escala 6x1. A decisão atende a uma ação do deputado federal Carlos Jordi, que está aqui com a gente hoje, e questiona o uso de recursos públicos para divulgar essa proposta que ainda está em discussão no Congresso. Na decisão liminar, a juíza apontou indícios de uso de dinheiro público para impulsionar uma pauta legislativa específica. A decisão cita ainda que parte dos investimentos ocorreu durante a tramitação da proposta na Câmara, o que, segundo o entendimento adotado na liminar, ultrapassa o caráter meramente informativo da comunicação institucional. A medida, vamos lembrar, atinge apenas conteúdos patrocinados. O governo continua autorizado a publicar sobre o tema em canais oficiais, sem impulsionamento pago, e a decisão também não afeta pronunciamentos do presidente Lula em cadeia de rádio e televisão. A União ainda deve apresentar documentos sobre os gastos da campanha e os envolvidos serão chamados a apresentar defesa. Vamos então começar o nosso debate. Deputados, bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Começo pelo deputado Jordi. Deputado, o Congresso vai conseguir aprovar o fim da escala 6x1 antes da eleição? Boa noite, Juliana. Boa noite, Zeca. Cumprimento toda a audiência. Juliana, primeiramente nós temos que dizer que é lamentável a forma que o governo conduziu esse debate. Esse é um debate que deveria ser tratado de forma muito séria, responsável, técnica e foi feito de forma extremamente populista, eleitoreira e irresponsável pelo governo. Um governo que não tem entregas, que prometeu picanha, cerveja, prometeu um paraíso e entregou um verdadeiro pesadelo de inflação, juros altos, aumento da violência, muitos impostos. E por não ter uma marca retumbante, esse governo não tem uma marca. A marca desse governo é essa catástrofe. Ele quer agora tentar jogar para a plateia, quer deixar uma marca para a classe trabalhadora, porque o governo, inclusive, se distanciou à esquerda, que historicamente sempre foi muito ligada a essa pauta trabalhista, se distanciou da classe trabalhadora. Pelo contrário, no decorrer dos anos, nós vimos a esquerda assumindo muito mais essa pauta identitária de agenda woke, pauta LGBT, ideologia de gênero, e isso tem totalmente a aversão do trabalhador. E agora, para tentar se reconectar ao trabalhador, ele traz uma pauta como essa, mas tratando de uma forma extremamente irresponsável, não analisando os efeitos colaterais que isso pode ter nas relações de trabalho, que isso pode ter nas empresas, porque as empresas serão afetadas, haverá inflação, quebradeira, falência, e com isso haverá também, os maiores prejudicados serão os trabalhadores, que haverá, evidentemente, desemprego. Por isso que nós propusemos que fosse feita contrapartidas para os empresários, porque é justo, já que o empresário ele paga já uma alta carga tributária, paga encargos sociais e trabalhistas. Nós propusemos que fossem feitas essas contrapartidas para zerar encargos sociais e trabalhistas, mas o governo não quis dessa forma, quis fazer da forma que nós vimos fazendo com que haja uma total ruptura nas relações de trabalho, e é evidente que nós queremos que haja, sim, uma melhor qualidade de vida, bem-estar para o trabalhador, que essa escala nós sabemos que ela é prejudicial para os trabalhadores, mas não dessa forma extremamente populista. Por isso que, inclusive, nós também trouxemos uma outra proposta que deveria também ser debatida, de horas trabalhadas, porque isso já ocorre em outros países, países que são desenvolvidos, e isso funciona muito bem. Mas o governo não está interessado, ele simplesmente quis jogar para a plateia, fez isso de uma guerra totalmente ideológica, uma guerra de nós contra eles, aquela guerra que aquele que é favorável à permanência da escala 6x1, não na permanência da escala 6x1, mas não essa votação totalmente assodada e irresponsável da forma que foi feita, é favorável contra o trabalhador. E quem é favorável ao fim da escala 6x1 é favorável ao trabalhador. E isso não é verdade, não há essa dicotomia. Nós queríamos que realmente fosse feita de uma forma muito mais séria e não dessa forma extremamente populista e eleitoreira que Lula propôs, inclusive fazendo uma campanha maciça, abusiva, abusando dos meios de comunicação oficiais do governo. Nós vimos Lula assumindo essa pauta como se fosse dele, inclusive
tendo desvio de finalidade, abuso de poder econômico, e isso infringe a nossa legislação. Por isso que, inclusive, eu entrei com essa ação popular, e essa ação popular não questiona nem o mérito da proposta, mas sim essa campanha publicitária eleitoreira, que é uma campanha antecipada de Lula, que não está preocupado com as próximas gerações, mas sim com as próximas eleições. Deputado Zeca Dirceu, bem-vindo ao mesmo tempo e a mesma pergunta. O Congresso vai aprovar o fim da escala 6x1 antes da eleição? Juliana, boa noite ao Carlos Jordi, boa noite a quem está assistindo. Primeiro, é lamentável, é triste ver que o PL, o Flávio Bolsonaro são contra, né, o fim da escala 6x1. Então, o tempo todo adotando medidas para tentar inviabilizar a tramitação e a aprovação e até mesmo evitar que o bom debate se dê. Se existem deputados e senadores que usam de recursos públicos para impulsionar os seus conteúdos, com críticas ao governo, com discordâncias de ideia, né, tentar tirar do governo esse mesmo direito, beira a censura. Então, é lamentável que a gente chega a essa posição. Eu acredito muito na aprovação do fim da escala 6x1, continuo defendendo o que eu defendo há mais de 15 anos, que o trabalhador e a trabalhadora tenha 2 dias de descanso, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas precisam ter um tempo com a família, poder ir na igreja, as pessoas precisam ter um momento para cuidar da saúde, precisam ter um momento de descanso. Até porque o empresário ganha muito com isso. Trabalhador feliz, descansado, não pega atestado, não fica doente e produz muito mais, né? E a diminuição da escala de 44 para 40 horas, evidente que não vai gerar desemprego. Vai gerar mais emprego, vai ter que contratar mais gente, vai melhorar a carga salarial, inclusive de quem já trabalha. A gente precisa sempre lembrar, já tem gente que trabalha na escala 5x2, 4x3 e que vai passar a ganhar muito mais do que ganha hoje. É importante destacar que a PEC que nós aprovamos na Câmara, né, ela está lá no Senado. Então precisa continuar havendo por parte da população, e eu convoco todos e todas que são trabalhadores e trabalhadoras, ou quem não é, mas compreende, né, a importância de aprovar essa medida, tem sentimento social, tem sentimento humano. Nós precisamos pressionar o Senado, dialogar com o Senado, cobrar do Senado que a PEC seja votada lá no Senado Federal. E é claro, como tinha, né, e tem um projeto de lei do governo federal que estava em regime de urgência, né, agora, pelo que eu entendo, não mais, né, a Câmara precisa dar, talvez, mais esse gesto e votar também esse projeto para não ficar pairando nenhuma dúvida que falta ainda alguma coisa a ser feita, né, na Câmara dos Deputados. Dizer que foi votado de forma assodada, rápida, também é fantasia, né? Nós apresentamos projetos para acabar com o fim da escala 6x1 em várias outras legislaturas, né? O projeto do Reginaldo, que é nosso deputado federal do PT de Minas, Reginaldo Lopes, o projeto da Érica Hilton, né, estão tramitando, né, desde 2023. Então, esse é um debate bem amadurecido, nada foi feito às pressas, né, e o governo está fazendo o que tem que fazer qualquer governo. Está defendendo as pessoas que pegam ônibus de madrugada, está defendendo as pessoas que estão trabalhando com um salário que no final do mês não fecha as contas. E é um governo que tem muita entrega. O governo que não teve entrega foi o do Bolsonaro. Criaram o programa Casa Verde e Amarela. Eu já rodei o Paraná inteiro, que é o meu estado, já rodei o Brasil, não vi uma casa do programa Verde e Amarela. Nós recriamos o programa Minha Casa Minha Vida, reconstruímos ele em 2023. Nós já passamos de 2 milhões de casas, apartamentos contratados, muitos em obras, outros entregues, outros iniciando, né? Então, a comparação de qualquer índice de emprego, menor desemprego da história, né? O Brasil, né, batendo recorde de comércio exterior, o nosso plano safra para o agronegócio, para a agricultura familiar, é o dobro do governo Bolsonaro. Então, falar de entrega não era a pauta aqui, mas eu topo falar também, porque o nosso governo tem muita mais entrega, até porque não houve governo Bolsonaro. Foi um desgoverno, um governo da morte 700 mil pessoas durante a pandemia. Vou pegar aqui um gancho do deputado Zeca Dirceu. Deputado Jordi, esse debate, a redução da escala, da jornada de trabalho, está amadurecido?
Olha, Juliana, é evidente que não. Como nós já destacamos, é uma proposta extremamente populista e eleitoreira que o governo fez, pensando somente nas eleições. Lula está disposto a tudo para vencer as eleições, até mesmo a quebrar o Brasil. Tanto é que eles aprovaram a PEC e eles fizeram essa PEC não só para alavancar a popularidade de Lula, porque realmente é um governo que não tem entrega, é um governo que o que entregou foram juros altos, inflação, muitos impostos. Impostos é o que não falta nesse país. Mas é um governo que apresenta essa proposta não só para alavancar a popularidade de Lula, que anda em baixa, mas é porque eles querem reduzir a bancada da oposição. Eles querem reduzir a direita no Congresso Nacional, porque fizeram desse debate uma verdadeira guerra ideológica, uma guerra de nós contra eles, como o PT sempre fez. Tudo eles querem jogar as pessoas uns contra os outros em nosso país. E queriam fazer isso com a direita para que nós pudéssemos ser dizimados na próxima legislatura. Mas houve um outro projeto de lei, que era o projeto de lei que inclusive estava com urgência constitucional e que estava travando a pauta e que seria votado essa semana. E o governo retirou a urgência constitucional porque sabia que se esse projeto fosse votado agora, entraria em vigor e geraria uma quebradeira generalizada em nosso país. Esse é um debate que deve ser feito de uma forma muito aprofundada, de uma forma técnica. Nós sabemos que existem pessoas que realmente reclamam dessa escala e é justo que elas tenham mais tempo com suas famílias. Mas muitas dessas pessoas, inclusive, que reclamam da escala 6x1 e querem ficar mais um dia em casa, na verdade elas querem mais um dia para fazer bico, para trabalhar mais, porque o salário, que é ruim, o salário do brasileiro é muito ruim. E é isso que nós devemos trabalhar. Não só para melhorar as relações de trabalho, para garantir mais bem-estar, qualidade de vida para a população, mas melhorar também o salário, gerar para o empregador essas contrapartidas para que haja a redução de encargos sociais e trabalhistas, porque inclusive o salário vai ser melhor. Mas tem um debate essencial que nós temos que trazer aqui também, já que eles querem falar tanto de redução e, no caso, redução de jornadas de trabalho. E aí eu gostaria de saber como que será o posicionamento do meu colega Zeca Dirceu, do PT e da esquerda, que é a redução da maioridade penal, que é um debate urgente que nós façamos ainda esse ano. O Brasil não aguenta mais tanta violência, tantos menores que se escondem atrás da minoridade penal para cometer crimes absurdos, para cometer estupros, sequestros, e nós vemos a esquerda defendendo esses marginais. 90% da população é favorável à redução da maioridade penal. E nós estamos vendo Lula defendendo e sendo contra, defendendo esses menores e sendo contra essa proposta. Aí eu gostaria de saber se realmente o PT e a esquerda vai ficar ao lado da população quando nós debatemos uma pauta tão urgente para a população para garantir que haja o fim da impunidade em nosso país. Porque hoje é isso que acontece. Quando nós vemos menores cometendo crimes, atrocidades cometendo crimes hediondos e simplesmente eles não têm nenhuma punição e se escondem através do escudo da minoridade penal. Deputado Zeca Dirceu, vou colocar aqui um ponto também colocado pelo deputado Jordi. Esse debate da jornada de trabalho alimenta o nós contra eles, esse discurso, e o tempo de resposta também para a provocação do deputado Jordi é do senhor. Olha, primeiro, o que vai definir a redução da bancada, né, do PL no Congresso Nacional não é só a nossa vontade, a minha vontade, a vontade do governo. São as atitudes que o PL e a bancada têm tomado. Se posicionar contra o fim da escala 6x1, se posicionar contra esse direito, né, do trabalhador ter um dia a mais de descanso, que na verdade é uma medida que vários outros países do mundo já fizeram. Tem país que já trabalha com 36 horas, não é nem mais diminuir de 40 para 44 horas. E nenhum desses países teve essa tragédia, essa quebradeira, né, tudo isso que é alardeado. É isso que vai fazer, com certeza, reduzir muito, né, a bancada do PL na Câmara, no Senado, no Congresso. Eu diria que até mesmo vai refletir na votação nas assembleias legislativas, né? Falar de juros altos é rasgar a história. Os juros altos do Brasil têm nome e sobrenome, tem responsável. Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Vocês deram autonomia, independência maluca ao Banco Central. O Banco Central hoje faz o que bem quer, faz o que bem entende, né? Nós temos, inclusive, um projeto de lei da nossa bancada
para mudar isso novamente. Né? O Banco Central tem que trabalhar a favor do Brasil e não a favor dos banqueiros, e não colocar o país com essa taxa de juros criminosa, a mais alta do planeta Terra. Né? No que dependesse de mim, como deputado federal, no que dependesse da nossa bancada, nós jamais daríamos tanto poder ao Banco Central. Claro que o Banco Central tem que existir, claro que ele tem que ter certa autonomia, mas ele tem que responder ao Brasil, responder aos nossos agricultores que trabalham e se sacrificam. O Banco Central tem que responder aos nossos empresários, à indústria brasileira. O Banco Central tem que responder em relação ao emprego, em relação ao trabalhador, à trabalhadora, às pessoas que estão endividadas. Então, as entregas, na verdade, que houveram no governo Bolsonaro foram essas, foram entregas da tragédia. O PL, né, a oposição, os bolsonaristas, quem está aqui na CNN agora está percebendo, tem tanta dificuldade, né, de discutir, né, o fim da escala 6x1, de olhar com um pouco mais de carinho, de humanidade para as pessoas que estão se matando de trabalhar, que o deputado Carlos Jordi joga uma pegadinha, né, que é mudar o assunto que foi pautado, o assunto que foi combinado aqui com a CNN. Como eu sou muito disciplinado, né, e respeitoso com os ouvintes, com quem está assistindo, com a própria emissora, eu não vou cair em pegadinha alguma. Agora, o nosso governo, diferente do governo Bolsonaro, está asfixiando o crime organizado. A Polícia Federal, desde 2023, faz operações o tempo todo e está prendendo os criminosos. Quem roubou os velhinhos do INSS durante os 4 anos do governo Bolsonaro, deitou e rolou, porque faziam parte do esquema. Foi só o presidente Lula ganhar a eleição, a Polícia Federal voltou a investigar, a Controladoria Geral da União voltou a funcionar, teve fim a roubalheira do INSS, foi devolvido o dinheiro para os aposentados. E foi o nosso governo que asfixiou o PCC, o Comando Vermelho, né? Foi lá no dinheiro da Faria Lima, do crime organizado, e acabou com a própria picaretagem do Banco Master, que também tem nome e sobrenome. Flávio Bolsonaro, o cara que mandou um áudio pedindo 134 milhões para um bandido que já estava de tornozeleira. Okay. E todo mundo sabia que era bandido. Se for para tratar de segurança pública, vamos tratar desse tema aí. O pedido para o Daniel Vorcaro do Flávio Bolsonaro. O que você me diz, Carlos Jordi?